Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. O Ministério da Cultura e a Associação Monte Carmelo, via projeto PRONAC 235722, realizam a palestra Como as artes cênicas podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes provenientes de uma realidade pós-isolamento social. Agradecemos a presença de professores, estudantes e amigos das cidades de Porto Feliz, Secretaria de Educação, Faculdade FAMO, Unicesumar e também de Sorocaba, Indaiatuba, Itu, Campinas, Cesário Lange, Pratânia, Boituva, Salto e outras cidades da região. Eu vou fazer uma breve apresentação do Luiz, antes de passar a palavra para ele. E muito obrigada por aceitar esse convite da Associação Monte Carmelo, querido Luiz. Eu que agradeço, Mar. Luiz Henrique Boist é pós-graduado em Planejamento do Desenvolvimento pela University College Londres, Gestão de Assentamentos Humanos pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, Unesco, Desenvolvimento Social pelo Mestrado Latino-Americano de Desenvolvimento Social, Universidade de NUR, Bolívia, Universidade Bolivariana, Chile, Fundaec, Colômbia, Educação, Arte e História da Cultura, pelo mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, membro da Sociedade para a Pesquisa do Desenvolvimento Adulto, membro do Think Tank sobre Coexistência Pacífica e Construção de Comunidade, do Fórum da Condição Global, coordenador acadêmico do Conselho da Educação Global na América Latina, membro do Comitê Consultivo da Conferência Internacional sobre o Sofrimento e Dor na Sociedade Contemporânea, auditor internacional em Direitos Humanos no trabalho pela Verité Internacional, consultor em Valores Humanos, Educação e Desenvolvimento Social junto aos Ministérios da Justiça e da Educação e à ONU, NUD, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Seus programas de capacitação para pais e educadores, Educar é Ensinar a Viver e Caminhos da Maturidade, já beneficiaram milhares de participantes em centenas de escolas no Brasil e no exterior. Seu programa de capacitação de pais e educadores Educar por Inteiro foi adotado em 2003 pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e publicado pela ONU. Está sendo implementado em várias partes do Brasil e nos últimos 25 anos tem atuado na promoção do desenvolvimento social dos direitos humanos e da cultura de paz, junto a empresas, universidades, instituições governamentais e não governamentais, em mais de 30 países, nas 3 Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia, e atua como docente em cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, e tem vários textos e livros publicados, inclusive na grande imprensa nacional. Muito obrigada, Luiz, pela sua presença, e somos todos ouvidos e ansiosos por essa palestra. Obrigado, Mário. Me escutam bem? Tá certo? Joia. Então, obrigado à Associação Monte Carmelo por esse convite para poder estar com vocês hoje à noite e tratar desse tema que me foi proposto, né? E que parece título de tese de doutorado em alemão, porque
como as artes cênicas podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes provenientes de uma realidade pós-pandemia. Só de pronunciar o título a gente fica sem fôlego já. E obrigado por essa apresentação, Marian. Se nós tivéssemos combinado, eu não teria deixado falar todas essas coisas, porque já eu fiquei cansado, imagino os outros. Então, a ideia hoje à noite é tratar um pouquinho da grande questão do desenvolvimento socioemocional, ou seja, das emoções profundas, do intercâmbio de emoções, dos sentimentos, do respeito mútuo, do acolhimento, dentro de um contexto de socialização. E isso tendo em vista as consequências da pandemia, né? Nós todos e uma geração toda de crianças e adolescentes tem aquilo que pode ser até hoje em dia classificado como transtorno pós-traumático, né? Durante a pandemia, houve uma série de carências que se tornaram gritantes no convívio social, no coração, na mente de todos, mas especialmente no coração e na mente das crianças e dos adolescentes. Então, a fala de hoje é tentando abordar um pouquinho como é que nós podemos, através da dramatização, como é que nós podemos, através das artes cênicas, que basicamente é o teatro, a dramatização, né? Como nós podemos resgatar questões que possam ter ficado, e certamente ficaram, traumatizadas dentro da mente e do coração de crianças e adolescentes e de nós todos, né? E de professores também. Então, eu tenho algumas ideias do que gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que aquilo que eu vou apresentar lhe sirva, né, em muitos sentidos, lhe sirva dentro da sala de aula, lhe sirva de reflexão com relação à postura de vida, ao levar o dia a dia adiante. E realmente, basicamente, o que eu vou tentar lhes oferecer é oferecido com amor, porque se fosse por vontade própria, eu não estaria aqui hoje, lhes juro. Mas essa fala já está programada há, sei lá, há mais de 6 meses, e quando o compromisso aparece, se a gente tem responsabilidade, tem que estar lá, não é? E eu nasci no dia 10 de dezembro, que é Dia Internacional dos Direitos Humanos e Dia Internacional do Palhaço. E é assim, quando o picadeiro está montado, o palhaço tem que aparecer, mesmo que ele esteja triste e sem vontade de fazer palhaçadas. Então, tentando juntar essas duas coisas, vou tentar, hoje à noite, lhes deixar alegres, com algumas histórias, alguns pensamentos, em homenagem ao Dia Internacional do Palhaço, e vou tentar tocar em algumas das questões mais profundas dos direitos humanos, em memória ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Basicamente, a grande questão dos direitos humanos são as relações humanas, né? O maior direito humano é o direito a relações pacíficas, amorosas, acolhedoras. Esse é o maior direito dos seres humanos. E quando esse direito é atendido, todos os outros vêm dentro desse grande contexto, né? Então, é por amor, realmente. Eu espero que vocês recebam isso com amor. Eu gostaria muito de estar numa sala presencial, queria estar na frente de vocês fisicamente. Existe uma magia na presença física, existe uma energia na presença física. Nós sentimos a energia, a presença, a aura, seja o que quiserem chamar, mas a evolução humana, ao longo aí de milhões de anos, e nos últimos 400 mil anos nós somos Homo sapiens, né?
nos capacitou com uma gama muito grande de percepções extremamente refinadas, extremamente sutis com relação ao outro. Nós conseguimos geralmente decodificar o outro muito facilmente através da presença física. Nós conseguimos ler questões sutis no comportamento da pessoa, nas expressões do corpo, na posição do corpo, na leitura da face, nos incontáveis músculos que geram, que regem a face de cada um de nós. A gente consegue perceber se a pessoa gosta de nós ou não gosta de nós, se está interessada em nós ou não está interessada, que é uma coisa que no computador a gente não consegue, porque nós estamos distantes e a grande maioria não tem nem a tela aberta, né? Então, esse distanciamento que foi provocado pela pandemia, realmente ele deixou marcas muito profundas e vai deixar sequelas, vai deixar cicatrizes no coração, na alma, na mente de gerações. Nós ainda estamos por ver no futuro quais são as grandes questões que vão surgir e dentro das salas de aula nós já estamos percebendo elas surgindo, dentro dos lares nós já vemos essas grandes questões surgindo, porque a magia da presença física durante bons 3 anos não existiu. Então, aquela força especial, aquela vibração especial, aquela energia especial que nós sentimos na companhia de outras pessoas, acabou sendo tolhida e as pessoas acabaram, de muitas maneiras, especialmente as crianças e os adolescentes, sentindo uma carência, uma sede, uma fome de contato humano profundo, como nunca tínhamos sentido numa escala global como nós agora sentimos, né? Então, o que eu pretendo hoje comentar um pouco com vocês? Basicamente sobre as necessidades humanas, quais são algumas das necessidades humanas essenciais que nós precisamos atender para que tenhamos um desenvolvimento intelectual, emocional, mental, social, espiritual que seja adequado. Então, o ser humano, para funcionar bem, ele precisa ter algumas necessidades atendidas. E hoje gostaria de focar especialmente na necessidade de atenção e amor. Vamos tratar um pouco da questão do isolamento social e os males do isolamento social e as consequências que hoje em dia nós podemos ver. Vamos tentar olhar um pouco a questão da cura da mente e da alma, por assim dizer, através do amor e da atenção, como é que a mente e o coração de nós todos, mas especialmente de novo da criança e do adolescente, pode ser curado da violência, curado da agressão, curado da tristeza, curado da depressão, curado da angústia, curado da alienação, através do amor e da atenção dos pais e dos cuidadores, especialmente dos educadores, né? Inclusive, bom, não vou adiantar as coisas. A outra questão que gostaria de tratar com vocês é a grande questão da transcendência, a transcendência humana. O que significa transcendência humana? As formas de transcendência. O que é sair da miséria do aqui e do agora e conseguir arejar a alma, arejar a mente, arejar o coração e renovar o espírito com esperança, com alegria, com entusiasmo, com perseverança, né? E finalmente, a questão das artes como instrumento de transcendência. E dentro das artes, mais especificamente, a questão das artes cênicas, da dramatização. Quero especialmente tratar a questão do teatro instantâneo, da dramatização instantânea, da transcendência instantânea, que pode ser um instrumento extremamente poderoso dentro da sala de aula, dentro dos lares, para ajudar crianças, adolescentes e a nós adultos também, a sairmos da miséria e do rebaixamento do aqui e do agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre o aqui e o agora hoje, bastante até,
porque está dentro da questão de transcendência de uma maneira muito direta, né? Então, o isolamento social é um dos maiores sofrimentos que o ser humano pode sentir. Tanto é que quando se coloca uma pessoa na prisão, já é um castigo, né? Os seres humanos inventaram as prisões como castigo. Elas deveriam ser lugares de ressocialização, de aprendizado de virtudes, de aprendizado de bons caminhos. Infelizmente não são, pelo menos não entre nós. Mas o fato de ser uma prisão já mostra o quanto o isolamento social é castigador, é avassalador para o ser humano. E dentro das prisões, há o castigo adicional da solitária. Quando se coloca uma pessoa na solitária, esse é o maior sofrimento de todos, é o maior castigo de todos. Existe um ditado africano que eu respeito, admiro demais, e que, infelizmente, nós não colocamos em prática nos nossos dia a dias aqui, que diz que é necessário uma vila inteira, uma aldeia inteira, para educar uma criança. É necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E realmente é no convívio social que a educação se dá. E aqui não estou falando de educação acadêmica, de aprendizado de matérias, disciplinas, não. A educação para a vida, a educação do amor, a educação da compaixão, a educação da paciência, a educação da perseverança, a educação da humildade, a educação do acolhimento, a educação do respeito mútuo. Essas coisas acontecem em convívio social. Então, o isolamento social, como aconteceu durante a pandemia, impediu isso que é tão natural nas nossas vidas, né? As crianças estando na escola e convivendo umas com as outras, os professores convivendo com as crianças, elas com os educadores. Esse convívio foi cortado. E o grande problema não foi esse isolamento social apenas da escola, mas o isolamento social que aconteceu dentro dos lares. Porque, infelizmente, muitas vezes, os pais, os cuidadores, não estavam presentes. Ou estavam fisicamente presentes, mas não emocionalmente presentes. Vocês já devem ter reparado, muitas vezes, em convívio social de amigos, ou na família, nos próprios lares, que muitas vezes os adultos estão ocupados entre eles e as crianças são periféricas. Só se dá atenção para as crianças na hora que fazem alguma coisa errada ou querem chamar a atenção, mas as crianças estão periféricas. Não existe a troca de olhar, não existe a troca de carinho, de afeto, de abraço, de cafuné com as crianças presentes. Então, quando as crianças perderam o contato social e emocional nas escolas e ficaram trancafiadas nos lares, muitas delas, incontáveis crianças e adolescentes, não encontraram o convívio social que as poderia resgatar dentro dos lares, que poderia servir de tábua de salvação dentro dos lares. Aquelas crianças e adolescentes que tiveram pais presentes, amorosos, com o olhar, com o toque, com a atenção concentrada, que puderam conversar com os pais, brincar com os pais, sonhar com os pais, escutar histórias dos pais, essas crianças conseguiram vencer o isolamento social com maestria. Elas tiveram dentro dos lares aquilo que elas não conseguiam obter pelo isolamento das escolas. Mas vocês sabem que, infelizmente, incontáveis crianças só recebem o carinho, o apoio, o reforço positivo, o acolhimento nas escolas. Não recebem isso dentro de casa. E essas crianças são extremamente carentes, obviamente, né? E são muitas, são muitas. Qualquer um que já vivenciou a realidade de uma escola sabe o quanto de corações e mentes partidas e sofridas vêm para dentro da sala de aula. E sabe, e nós sabemos, que as escolas hoje em dia, elas salvam vidas, porque muitas vezes nos lares as crianças só vão escutar críticas, repreensões e muitas vezes agressão física, assédio moral.
e as escolas são capazes de resgatar isso. Nas escolas existem pessoas que conseguem olhar para as crianças com outro olhar, e com um olhar amoroso e acolhedor. Uma criança que recebeu acolhimento e amor nas escolas é uma criança que vai estar preparada para a vida, mesmo que em casa ela esteja cheia de marcas e cicatrizes. O ideal seria que o lar fosse a primeira fonte de amor e orientação, mas muitas vezes não é, infelizmente não é. Então, por isso, todas as consequências do que aconteceu durante a pandemia, né? Porque os lares, muitas vezes, não conseguiram ser tábuas de salvação, não conseguiram ser boias de salvação para as crianças não se afogarem no isolamento socioemocional, já que não tinham a escola. Muito bem, voltaram para a escola, estamos aí com elas dentro das nossas salas de aula, estamos elas aí nos pátios e nos recreios, e muitas vezes nos damos conta de que essas crianças não são as mesmas crianças com as quais nós tratávamos antes. Elas têm, hoje em dia, algumas cicatrizes que se evidenciam muito claramente no comportamento do dia a dia. Existe uma tendência de haver menos paciência, menos amor, menos tolerância. Há uma tendência de haver mais radicalismo, mais agressão, mais impaciência e mais inquietude, né, e ansiedade, inclusive, com as quais os professores, os educadores, os pais, os lares, precisam lidar todo o tempo, né? Então, o que basicamente eu gostaria de tentar transmitir para vocês, para lidar com essa realidade, é a grande questão da transcendência e a grande questão do teatro e da dramatização como um elemento de transcendência. E como é que o professor, o educador, pode utilizar isso dentro da escola? Como é que a escola, como uma comunidade, pode se equipar intelectualmente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente, para lidar de uma maneira adequada com esse instrumento extremamente poderoso que é a transcendência, e dentro da transcendência, a questão do teatro e da dramatização. E dentro da questão do teatro e da dramatização, o teatro e a dramatização instantâneas, que não precisam de cenário, que não precisam de ensaio, que não precisam de vestuário, que não precisa de todo um arcabouço, geralmente complicado, exigente, tecnicamente exigente, para se fazer uma peça de teatro dentro da escola. O teatro instantâneo, a dramatização instantânea, pode ser feita durante 5 minutos, 10 minutos dentro de uma sala de aula para conseguir desafogar mentes e corações e criar um novo espírito, um arejamento daquelas almas que estavam afogadas no aqui e no agora. Então, aliás, deixa eu comentar um pouquinho essa coisa do aqui e do agora. Vocês já todos devem ter escutado, virou moda, né, a questão do mindfulness. Mindfulness é uma palavra em inglês que quer dizer consciência plena. Basicamente, nós poderíamos traduzir para o português como consciência plena ou atenção plena, né? Podemos traduzir também como atenção presente, atenção plena e presente, né? E mindfulness e a atenção e a consciência plena e presente é o maior instrumento humano para a evolução. É o maior instrumento humano para superar problemas pessoais, familiares e sociais. A atenção plena e a atenção presente, a consciência plena e a consciência presente é a chave das artes, das grandes artes, é a chave das ciências, das grandes ciências. Nunca houve descobrimento e avanço científico, espiritual, emocional, intelectual, sem consciência plena e presente. Basicamente, o que nós sabemos hoje, tanto pela sabedoria milenar, trazida pela filosofia, pelas religiões, pelas tradições espirituais,
como também pela ciência contemporânea, nós sabemos que é fundamental para o ser humano a consciência plena e presente a fim de resolver qualquer questão. Eu vejo que a Lourdes levantou a mão. Eu vou pedir para terminar a apresentação e daí depois nós vamos fazer um período. Eu até pedi para o Alexandre que nós pudéssemos ter um período longo de perguntas e respostas, porque é capaz de a apresentação suscitar muitas questões. Então, se vocês fizerem a gentileza de anotar as questões ou dúvidas que vocês tiverem, depois eu penso em falar durante, me pediram 45 minutos, 1 hora. Se vocês aguentarem tudo isso, daí depois nós podemos fazer meia hora, 1 hora de conversa em bate-papo, que eu prefiro muito mais do que a fala. Mas a fala é fundamental para lançar, digamos assim, os elementos fundamentais. Eu lamento de outros amigos, porque eu olhei aqui na lista de pessoas presentes, nós temos pessoas de Portugal aqui entre nós temos pessoas da Ilha da Madeira, no meio do Oceano Atlântico, entre nós aqui. Martinha Granito, grande poetisa da Ilha da Madeira. Nós temos pessoal do Chile também, bem-vindos. Os chilenos são mais sortudos, porque eles estão 1 hora antes. Mas o pessoal da Ilha da Madeira de Portugal está 4 horas, 5 horas na frente. Na hora que nós estivermos começando a bocejar, eles já vão estar dormindo durante a palestra. Então, se vocês toparem assim, eu faço esse encapsulamento dos temas e daí depois a gente vai batendo papo, solto, tranquilo, enquanto vocês puderem. Então, vejam, a transcendência é um elemento vital na vida humana. Vital. E a transcendência é o contrário desse mantra, desse slogan que virou moda nos dias de hoje, de o que importa é viver o aqui e o agora. Isso virou moda. Alguns neogurus, eu chamo eles de neogurus, que se lançaram nas redes sociais, nas mídias sociais, ultimamente, que começam a oferecer cursos e 1001 pacotes de compra, lançaram essa coisa do que o que importa é viver o aqui e o agora. O que importa é o aqui e agora. E isso virou moda. Todo mundo fala, não, o que importa é o aqui e agora. Isso, junto com outro mantra, o que importa é ser feliz, o que importa é ser feliz e o que importa é o aqui e agora, são a causa de um desencaminhamento, de uma perdição que não tem nem palavras para descrever. Vamos por partes. Primeiro, o que importa é viver o aqui e o agora. Essa expressão é, na verdade, um erro intelectual, é um erro filosófico, é um erro espiritual, por várias razões. Não existe o aqui e o agora. Não existe o aqui e o agora. O aqui, a terra onde nós vivemos, gira ao redor do seu próprio eixo e gira ao redor do Sol. Então não existe mais o aqui. Na hora que eu digo aqui, eu acho que eu estou aqui, eu já não estou mais. Eu estou numa outra posição ao redor do Sol. A galáxia onde nós estamos, a Via Láctea, ela se desloca a 2 milhões de quilômetros por hora. 2 milhões de quilômetros por hora. E vocês achavam que andar a 150 quilômetros por hora na estrada era muito. 2 milhões de quilômetros por hora. Ela se desloca em direção a Andrômeda. Então não existe o aqui. É uma ilusão. Mas mais ilusão ainda é o agora. É uma ilusão intelectual, é uma ilusão filosófica, é uma ilusão espiritual. Não existe o agora. O que existe é um fluxo permanente de futuro se tornando passado. Permanentemente. Futuro se torna passado. Não há como pegar o agora. Se eu quero pegar o agora, na hora que eu disser, vou pegar, já não tem mais o A do começo, vou pegar. Tem só o R do fim, pegar. Não existe o agora. Há um fluxo permanente de futuro se tornando passado. Então, viver o aqui e o agora é uma ilusão e, na verdade, é uma grande prisão, porque os animais é que vivem o aqui e o agora, não os seres humanos.
Os animais vivem o aqui e o agora. Eles só vivem o que naquele momento eles estão sofrendo ou desfrutando. Os animais não lembram das coisas que aconteceram, de boas ou ruins, e eles não planejam o futuro, coisas boas ou ruins. Os seres humanos não são assim. Nós precisamos vivenciar o passado, o presente e o futuro. O aqui e o agora, não. Nós precisamos vivenciar o passado para aprender com relação ao que já passou. Nós somos passado. Cada um de nós que está aqui presente nessa reunião, somos passado. O que nós somos agora é o resultado do que nós fomos até agora. Nós somos a soma de todo o nosso passado, de todas as nossas experiências passadas, de todas as coisas boas ou ruins que aconteceram conosco no passado. Isso nos fez o que nós somos nesse instante. E nós vamos ser aquilo que nós planejarmos para o futuro. E o que o futuro nos trouxer. Nem tudo que nós vamos ser, nós planejamos. Muitas coisas vêm pelas circunstâncias da vida. Mas o fato é que nós precisamos reviver o passado para aprender com ele. Nós precisamos prever o futuro para poder transformá-lo. E nós precisamos fazer isso no presente, para que passado e futuro se juntem numa realidade de consciência plena, de presença plena, de atenção plena. Conseguem entender sentido nisso? Então, quando vierem com esse mantra, o que importa é viver o aqui e o agora, vocês podem responder, olha, eu não quero viver como animal. Os animais é que vivem o aqui e o agora. Eu quero viver como ser humano. Eu quero lembrar do passado, do meu passado e do passado da humanidade, para aprender com ele e talvez remediar. Eu quero pensar no futuro para poder planejar um futuro melhor para mim e para a humanidade. E eu faço isso no presente. Então, na verdade, eu estou com consciência plena num fluxo permanente de futuro que se torna passado. E eu intervenho no momento. Claro, eu intervenho no presente. Mas viver o aqui e o agora é uma ilusão e uma prisão. Da mesma maneira como o importante é ser feliz. Já comentei isso outras vezes e houve um videozinho que se tornou viral aí no passado, que acabou, vocês sabem, me levando lá para o programa da Fátima Bernardes para falar sobre o livro Afinal, Por que Sofremos? Viver é enfrentar dificuldades. Todos nós temos. Assim como eu aqui, vocês aí também têm problemas na família, têm problemas na saúde, têm problemas financeiros, têm problemas com relação aos vizinhos, têm problemas em relação ao trabalho, têm problemas em relação à morte, têm problemas em relação a doenças sérias. Todos nós vivenciamos isso o tempo todo. Não existe alma humana que esteja isenta disso. E nisso nós nos irmanamos. E quando se diz que o importante é ser feliz, nós estamos falando de uma mentira. Porque se o que importa é ser feliz, nós fazemos qualquer coisa, então, pela felicidade, porque o resto tudo não importa. O que importa é ser feliz. O resto não importa. E isso é um grande erro. É um erro intelectual, é um erro moral, é um erro existencial, é um erro espiritual. O que importa não é ser feliz. O que importa é ser bom. O que importa é fazer o bem. O que importa é fazer bem cada coisa que nós temos que fazer da melhor maneira possível. Como eu estou tentando fazer essa fala para vocês hoje, como vocês estão tentando fazer assistindo a essa fala hoje. Quando nós tentamos fazer da melhor maneira possível e para o bem do próximo, aquilo que nós fazemos, nós vamos ser mais felizes. Nós vamos ser cercados de pessoas boas, porque quem é bom se cerca de pessoas boas. E daí nós vamos ser mais felizes. Mas se a nossa meta só é ser feliz, nós vamos fazer coisas que vão nos trazer infelicidade e vão trazer infelicidade aos outros. E no fim das contas, intelectualmente, filosoficamente, espiritualmente,
Nunca se pode ser feliz. A única meta razoável é ser mais feliz. Eu vou tentar ser mais feliz. Mas não existe um estágio em que a gente diz, agora eu sou feliz. Não existe isso. Porque a vida é complexa, cheia de coisas, o tempo todo acontecendo, e nós podemos simplesmente almejar ser mais feliz. E nós podemos ser mais felizes fazendo o bem, escolhendo as escolhas corretas, seguindo a lei de Deus, seguindo a lei de amor ao próximo, tratando os outros como gostaríamos de ser tratado. Pronto, a vida se resolve. Daí a vida se resolve. Então, vejam, o primeiro elemento para a gente conseguir desenvolver uma, uma capacidade, uma habilidade socioemocional adequada, e, de novo, essas palavras parecem abstratas. Habilidades socioemocionais nada mais é do que pensar e sentir de maneira amorosa em relação ao outro. Isso é habilidade socioemocional. Habilidade socioemocional é querer bem o próximo, especialmente quem é diferente, porque querer bem quem é parecido com a gente é muito fácil. Isso é desenvolvimento humano. Isso é desenvolvimento para ter mais felicidade. Querer bem e tratar bem o próximo. Tratar bem e querer bem o outro como gostaríamos de ser tratados. Esse é o grande pulo do gato. Eu falei pulo do gato, penso na Martinha Granito da Madeira, porque ela é amante de gatos. Tem 5, 6 gatos que ela cuida em casa. Então, vejam, para que isso aconteça, para que esse desenvolvimento socioemocional aconteça e seja recuperado, né, nós precisamos transcendência. Porque se nós vivemos só no aqui e no agora, nós não aprendemos a amar. Se nós vivemos só no aqui e no agora e só querendo ser felizes, nós estamos centrados no eu. E ninguém é feliz centrado no eu. Nós só somos mais felizes quando nós nos dedicamos ao outro. Tanto que os estudos sobre depressão, depressão clínica, depressão severa, profunda, que muitas vezes necessita de internação ou até de medicação adequada, os estudos sobre depressão mostram claramente que quando uma pessoa deprimida consegue se envolver, é levada a se envolver em alguma atividade de benefício social, sabe? Ir num asilo de velhinhos, ir num orfanato de crianças, servir alimentos para pessoas necessitadas, distribuir cobertores nas noites de inverno ou roupa para quem estiver em situação de rua. O ato de servir e de fazer o bem a uma pessoa necessitada transforma as emoções. É o mais poderoso elemento de transformação das emoções, da saída da tristeza para mais alegria. Se vocês estiverem tristes e chateados, tentem fazer alguém alegre. Tentem fazer algum serviço, um pequeno serviço que seja, a qualquer pessoa. O serviço ao próximo, ser útil ao próximo, é a razão da vida humana. Quando nós nos preocupamos só com o nosso benefício ou com o nosso umbigo, nós estamos indo em oposição ao desenvolvimento humano pleno. Nós estamos indo contra o nosso desenvolvimento espiritual. Nós estamos indo contra o nosso desenvolvimento socioemocional. Se nós só nos preocupamos conosco, e quanto mais nos preocupamos conosco, nós estamos, na verdade, no caminho da perdição. E dar alegria, dar atenção e dar amor, como falei no início, é aquilo que os educadores podem fazer plenamente, diariamente, com todas as crianças, com todos os adolescentes, com todos ao nosso redor. O ser humano é a mais frágil criatura na face da Terra. E nós sabemos disso. Internamente, nós temos essa consciência plena. Um filhote de abelha, um filhote de lagarta, um filhote de avestruz, um filhote de baleia, qualquer animal, qualquer filhote de qualquer animal, depois de alguns dias, no máximo depois de alguns meses, no caso dos grandes cetáceos, já está pronto para a vida.
pronto para a vida. Sabe evitar os predadores, fugir dos perigos, sabe buscar os alimentos, sabe conviver instintivamente em sociedade. Então, todos os filhotes de animais conseguem ser autônomos depois de pouco tempo. Não é assim com os filhotes de homens. Os filhotes de homens são as mais frágeis criaturas na face da Terra. Nossas crianças só vão se tornar autônomas aos 20, 21 anos de idade. É só então que o cérebro amadurece completamente. Nós podemos ter adolescentes que são mais altos que o pai, mais fortes que os pais, mais inteligentes que os pais, mas eles ainda são crianças grandes, não são adultos pequenos. É por isso que muitas vezes nos surpreende a reação de adolescentes que viram criança, 16, 18 anos de idade, e de repente vira, parece que tem 6, briga de igual para igual, com o irmão, o primo de 6 ou de 8. A regressão psicoemocional é instantânea. Então, nossas crianças necessitam de atenção. É a maior necessidade humana. Porque se nós não tivermos atenção, nós simplesmente não sobrevivemos. Não sobrevivemos. Um ser humano que não recebe atenção não sobrevive. E a atenção, basicamente, e esse não é o tema dessa apresentação, já falei disso em outras ocasiões. O meu livro, Educar por Inteiro, trata disso em detalhes. Mas, basicamente, a atenção se dá através do olhar carinhoso, do toque amoroso, da atenção concentrada e da disciplina. Esses são os elementos vitais da atenção para as crianças. Se nós não olharmos nos olhos das crianças, elas não se sentem presentes. Elas não se sentem amadas. O olhar carinhoso alimenta a alma, cura a alma. O toque amoroso, o cafuné, a cosquinha, a massagem, o abraço, curam a alma, fazem a criança se sentir amada e são instrumentos primários de atenção, o olhar carinhoso e o toque amoroso. Se uma criança está querendo chamar atenção, o olhar carinhoso acalma ela. E ela se comporta mal para os pais olharem a ela repreensivamente, dar um carão, porque se ela se comporta bem e não vem olhar carinhoso, então ela se comporta mal para receber carão, porque é preferível para o desenvolvimento socioemocional da criança receber carão do que não receber nenhum olhar. A criança se comporta mal para receber beliscão, puxão de orelha, tapa, safanão, porque a falta de toque amoroso é mais avassaladora do que o toque violento. E assim vamos. Então, a atenção é a maior necessidade humana. Por isso que nos deixa tão inquietos quando alguém fica no celular, quando está conversando conosco. Por isso nos deixa esvaziados emocionalmente, se nós estamos numa roda de pessoas conversando, de amigos conversando, de conhecidos conversando, e durante a conversa ninguém olha nos nossos olhos. Em pouco tempo nós saímos da presença dessas pessoas. A atenção é a maior necessidade do ser humano para sobreviver. E a atenção amorosa, carinhosa, acolhedora, paciente, orientadora, cura o coração partido, cura a mente desequilibrada. Como agora a Carla beijou o filho. Exatamente assim. E é numa fração de segundos. O olhar carinhoso, o toque amoroso pode ser dado facilmente, num instante. Na sala de aula, na escola, a professora que faz um cafunézinho pela criança, na cabecinha da criança que passa por ela, sem dizer nada. Um toquezinho no ombro, um cafunézinho na cabeça. Um olhar carinhoso quando está vendo a criança. Claro
e eu não vou poder entrar em detalhes. Algumas crianças são mais reativas a isso, porque já foram olhadas com carinho falso e foram abusadas. Já foram tocadas com um toque falso, amoroso, e foram abusadas. Então, tudo isso é uma questão extremamente complexa a ser tratada. Mas o fato é, o olhar amoroso, o toque carinhoso, a atenção concentrada, a criança perceber que nós estamos olhando para ela. Vocês podem ver, se uma criança está fazendo qualquer coisa, em qualquer idade, hein? Pode ser uma criança de 2, 3, 4, 5, 6 meses de idade, ou 4, 5, 6, 7 anos de idade. Ela está fazendo uma coisa, se nós não olhamos para ela, ela se paralisa. Vocês podem ver, de tempos em tempos, ela olha para nós, para ver se nós estamos olhando o que ela está fazendo. E se o olhar entra nos olhos dela, ela serena e ela fica feliz. Então, essa atenção concentrada, que é tão necessária, vem através da consciência plena e presente. Porque nós não vamos poder olhar com carinho e tocar uma criança se nós não tivermos com consciência plena e presente com ela, no momento em que nós estamos com ela, ou com elas, vamos falar no plural. Das grandes verdades que balançam, que equilibram esse mantra falso do aqui e do agora, é que a consciência plena e presente, ela é mutante, ela é variante, é um fluxo, de novo, fluxo. A palavra é fluxo. A consciência plena e presente pode ser convidada. E nós estamos aonde a nossa mente está. Nós estamos aonde a nossa mente está. Nós estamos aonde a nossa mente está. Deixa eu repetir 3 vezes, porque isso é fundamental. Nós estamos aonde a nossa mente está. Vamos fazer um pequeno exercício de mindfulness, de consciência plena e presente. Querem ver? Eu tenho aqui na minha frente uma tela aberta, deixa eu ver. A tela 2 não tem ninguém aberto, a tela 3 também não tem ninguém aberto. Então, na tela 1, que provavelmente é o que vocês têm aí na frente, vamos fazer um exercício de atenção e consciência plena e presente. Olhem para a tela na frente de vocês e vamos nos tornar conscientes agora de tudo aquilo que é verde na tela na frente de vocês. Vamos nos tornar pronto. A Aline já começou a rir, porque ela é a mais verde de todas. A Maria de Fátima tem as mangas verdes, nós olhamos para ela também. Vejam, até agora, o verde da Aline e da Maria de Fátima estavam no nosso inconsciente, ou no nosso subconsciente. Bastou um convite, veio a consciência. Vamos nos tornar conscientes agora de óculos. Pronto. De repente, nós começamos a ver quem tem e quem não tem óculos, embora uns se escondam atrás da escuridão e também estão de óculos. Mas nós não... Olha, apareceu mais alguém de óculos, faz aí. Nós não estávamos pensando nisso, mas a nossa consciência plena e presente veio, então, a atenção. Vamos nos tornar conscientes de tudo aquilo que produz música. E, imediatamente a gente olhou para a Aline de novo, porque tem um violãozão pendurado na parede. Mas nós poderíamos também pensar na boca de todos nós, porque boca produz música. A boca canta. A boca entoa hinos. A boca faz orações. Vejam como a consciência plena e presente entra no fluxo e é cambiante, e não é só sobre isso que nós estamos olhando agora. Quer ver? Convido vocês a se tornarem conscientes agora de uma experiência quando vocês tinham 7 ou 8 anos de idade, em que vocês ficaram muito tristes e choraram. Pronto, veio. Convido vocês a se tornarem conscientes quando vocês tinham 13, 14, 15 anos e se sentiram excluídos e tristes com isso. Pronto, vem o passado.
Percebe? A consciência plena e presente é fluxo. E ela pode ser convidada permanentemente para a nossa transcendência, para sair do aqui e do agora. Porque quando nós estamos imersos na miséria do mundo, nós só temos força de ir adiante se nós saímos do aqui e do agora. Como é que vocês acham que as pessoas que estão no meio da guerra em Israel ou na Ucrânia ou em outras tantas partes do mundo, como é que elas conseguem ir adiante? É pensando num futuro melhor. Senão, a vontade era acabar com tudo, instantaneamente. A vida só vale a pena porque nós temos transcendência. Isso é o sinal de Deus nas nossas almas. Nós, todas as escrituras sagradas, as escrituras cristãs, as escrituras judaicas, as escrituras budistas, as escrituras islâmicas, as escrituras barrais, todas as escrituras sagradas do mundo dizem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus que não é um velhinho em cima, no céu, é um ser transcendente. É um ser impensável, inimaginável, incompreensível, indefinível. Tudo que nós dissermos que Deus é, ele não é. Ele é mais. Deus é transcendente. E nós, seres humanos, temos capacidade de transcendência. E é por isso que nós vamos adiante. É a capacidade de transcendência que faz o ser humano inventar a luz elétrica. É a capacidade de transcendência que nos fez capazes de inventar o voo mais pesado que o ar. É a capacidade de transcendência que nos fez pensar em direitos humanos universais. É a capacidade de transcendência que me faz sair da miséria do meu dia a dia para a certeza da vida eterna. É a capacidade de transcendência que me faz sair do meu umbigo e dos meus problemas pessoais e me dedicar ao bem do próximo. As crianças tão necessitadas que estão ao meu redor dentro da sala de aula. Meus colegas de trabalho na escola, que muitas vezes estão passando por perrengues muito piores do que os meus. Isso é transcendência. E o maior instrumento de transcendência é a oração, não há dúvida. E os seres humanos foram ensinados a orar a vida inteira. Há milhares de anos, todas as religiões ensinam a oração. A oração é o grande instrumento de transcendência, porque então nós nos apegamos a um ser superior, que é mais amoroso, mais inteligente, onissapiente, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Mas as artes são o segundo grande instrumento de transcendência. Através das artes nós transcendemos. De uma pintura bela, de uma canção bela, de um teatro belo, de um filme belo. As artes nos ajudam a sair do aqui e do agora. Quando nós lemos uma história bonita, por exemplo, os contos, os lindos, maravilhosos, extraordinários contos e novelas de Guimarães Rosa, no Sagarana, no Primeiras Histórias, no Terceiras Histórias. Quando nós lemos as histórias que os grandes escritores escreveram, Machado de Assis, Shakespeare, Dante, se nós lemos as poesias maravilhosas de Mário Quintana, Fernando Pessoa, Manuel de Barros, Drummond, para não deixar de mencionar, nós transcendemos. Quando nós vemos uma comédia, quando nós escutamos uma piada, nós transcendemos. Aliás, vocês devem conhecer, né, o Diogo de Almeida, grande stand-up comedian, grande comediante e especializado em educação e na realidade da sala de aula. Eu me divirto, rio, choro de rir, vendo as apresentações dele. Eu queria poder fazer a mesma coisa, mas a comédia não é o meu destino, embora eu aprecie imensamente. Então, todas essas coisas são arte e elas nos ajudam a transcender. Então, vamos agora, mais especificamente, como é que nós podemos, na sala de aula, na escola,
utilizar a consciência plena e as artes cênicas para uma transformação, uma cura do coração e da mente. Artes cênicas é uma palavra ônibus, né? Uma palavra guarda-chuva. Muita coisa entra dentro de artes cênicas. Entra teatro, propriamente dito, entra stand-up comedy, entra cinema, né? Entra shows musicais, por exemplo. Todas aquelas artes que são apresentadas, né, e que são assistidas entram dentro das artes cênicas. Toda escola se beneficia muito se conseguir fazer de vez em quando um teatro. Mas o teatro organizado, com cenário, com figurino, com atores, com ensaios, com texto, com personagens, é complexo. Não é uma atividade fácil de ser feita. É muito lindo, é importante que seja feita. A escola que faz de vez em quando teatro é uma escola mais viva, mais bela, mais gostosa. As pesquisas mostram que a arte e a educação transforma vidas, transforma vidas. Transforma os professores, transforma os educadores, transforma os funcionários, transforma os alunos. A arte e a educação é transcendência. Mas como é que nós podemos usar a dramatização, as artes cênicas, num contexto de sala de aula? Como é que cada professor pode se transformar num diretor de teatro? E como é que as crianças, em poucos instantes, podem se transformar em atores e em produtores teatrais? É o que nós chamamos de teatro instantâneo, ou dramatização instantânea, ou consciência plena instantânea, ou transcendência instantânea. De novo, basta convidar a consciência, como nós fizemos agora há pouco, né? Vamos lembrar o bolo mais gostoso que a gente comeu na vida. Pronto, veio a consciência. Estava lá, esquecido. De repente veio. Para mim era o bolo de nozes da minha avó. Não tinha igual. Qual foi a viagem mais linda que eu já vi? Qual foi o cenário mais lindo que eu já vi? Pronto, estava no inconsciente, veio a consciência. Então, primeiro passo da dramatização instantânea e das artes cênicas instantâneas é o convite. Para isso tem que haver intencionalidade. O educador precisa perceber que ele pode, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade de convidar a atenção plena, a consciência plena das crianças para a transcendência. Em que momentos fazer isso? Em qualquer momento. Às vezes, uma aula de uma disciplina qualquer pode ser interrompida e o professor, durante 5, 10 minutos, pode fazer um teatro instantâneo. Esse teatro pode ser a partir das circunstâncias concretas que as crianças estão vivenciando, ou pode ser através de uma fantasia, de alguma coisa inventada. Assim como nós temos também filmes e teatros que representam histórias reais ou histórias fictícias. Os dois tipos de abordagem têm extremo poder. Quando nós lemos a história de Hamlet ou de Macbeth, de Shakespeare, ou quando nós lemos Riobaldo falando no Grande Sertão Veredas, ou quando nós lemos Bento e o Dom Casmurro falando, nós sentimos emoções como se eles fossem verdadeiros, e são fictícios. Esse é o grande poder das artes. Quer retratando coisas reais, quer retratando coisas fictícias, é a vida humana que está sendo retratada. E nós nos reconhecemos nisso. E nós somos capazes de nos identificar com isso, e aprender lições, e curar a alma com isso. Então, por exemplo, digamos que numa determinada escola houve uma perda. Um professor... Agora vocês viram esses atletas de remo, né? Da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que em viagem perderam a vida.
6 deles, não é? Perderam a vida num acidente quando estavam voltando para casa. Imaginem a tragédia dessas escolas, dessas famílias, dessas comunidades. Como é que nós podemos utilizar isso numa dramatização que traga consciência plena e cura para a mente e a alma? Por exemplo, o professor pode dizer: meus queridos, nós estamos muito tristes, porque nós tivemos esses amigos que faleceram nesse acidente. Vamos pensar, o que nós poderíamos dizer para eles, que com certeza estão nos escutando no mundo espiritual? O que nós poderíamos dizer para eles para alegrar o coração deles? E deixa cada criança inventar o que ela quer dizer para alegrar o coração daqueles que partiram. Se nós agora encontrássemos o pai e a mãe daqueles que perderam os filhos, o que a gente faria? E daí podem ensaiar abraços. Podem ensaiar abraços. Vamos fazer de conta agora que tu é a mãe de um menino que faleceu no acidente. Vamos fazer de conta que tu é uma amiga, um amigo dessa mamãe que perdeu o filho. O que tu vais fazer agora? Deixa fazer isso na sala de aula. 5 minutos, 10 minutos. E vai vir a consciência, toda a capacidade de consolação, de apoio, de amor, de acolhimento que o ser humano tem. E vão transcender o problema, porque vão vivenciá-lo de uma maneira idealizada. Transcender o problema é isso, é vivenciá-lo de uma maneira idealizada. Vamos dizer que houve uma briga, algum desentendimento. Nós podemos convidar as crianças a repetir a briga. Vamos fazer um teatrinho. Gente, vamos fazer um teatrinho. Vamos entender o que aconteceu. Tá? Um inventa, um é um personagem, outro é outro personagem. O que um disse? O que o outro disse? Qual foi o resultado? Em cena. Uma briguinha. Tá. Parado. Vamos fazer tudo de novo agora que não dê briga. O que poderia ser dito para não dar briga? O que o primeiro poderia fazer ou não fazer para não dar briga? O que o segundo poderia dizer para não entrar na briga? E daí vamos fazer um teatrinho. Pronto. Transcendemos o problema. E assim com tudo. Quantas vezes há tiroteio no bairro à noite? Quantas vezes a criança vê a mãe ser atacada e agredida pelo pai? Quantas vezes nós vemos o pai não presente? O que nós podemos convidar as crianças a dizer para alguém que foi abandonado? Tudo isso é teatro. E tudo isso ajuda a curar a alma. Claro que o professor tem que ter sabedoria e tem que saber ajudar a criança a conduzir seus sentimentos para o bem. Porque se nós apenas replicarmos o mal, nós não estamos fazendo transcendência, nós estamos só repetindo o problema. O convite é a transcendência. O que nós podemos sentir de bom? O que nós podemos falar de bom? O que nós podemos pensar de bom? Esses são os 3 pontos da dramatização instantânea. Como podemos pensar melhor, como podemos falar melhor e como podemos agir melhor. Esses são os 3 pontos. Então, se nós fazemos uma teatralização qualquer, nós sempre vamos convidar as crianças. Como é que eu posso mudar meu pensamento? Como é que eu posso mudar minhas palavras? Como é que eu posso mudar minhas ações? Para que eu gere o bem e eu supere o mal. Essas são pequenas dramatizações instantâneas a partir da coisa real. E aqui, claro, eu não estou dando um curso disso para vocês, isso tem que ser aprofundado, existem coisas que podem dar certo e outras erradas. Eu quero só alertar vocês para essa possibilidade. Só trazer à tona essa realidade de possibilidades imensas de transcendência através das artes cênicas instantâneas. A outra possibilidade
é através da ficção. E aí, as grandes histórias de ficção, grandes ou pequenas, são preciosíssimas. Vocês todos conhecem as fábulas de Esopo, não é? Esopo era um escravo romano 2000 anos atrás. As fábulas de Esopo são maravilhosas, maravilhosas. Todas elas têm uma moral no final. Mas nós temos La Fontaine, nós temos os irmãos Grimm, nós temos meu Deus do céu, as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós temos tanta coisa disponível. Se nós fazemos um pequeno teatro a partir dessas histórias, nós trazemos lições importantes e uma transcendência. Vamos dizer que a aula está impossível, porque existe uma energia indomável dentro da sala de aula. Tentar continuar com a matéria é impossível, porque vai ser só gritaria e desespero. Então, gente, vamos fazer uma transcendência? Nós estamos todos inquietos, a gente está muito agitado, a gente está nervoso. Se eu entrar na de vocês, eu vou começar a gritar, não quero gritar. Vamos fazer um teatrinho? E daí, mostra uma história. E as crianças vão criando um repertório. O professor tem que ter o repertório antes, é óbvio, né? Mas tomem um livro, busquem na internet, façam download e imprimam as histórias de Esopo. Elas não ocupam mais do que 3, 4 parágrafos. E as crianças vão criando um repertório ético e moral através da transcendência e de teatros instantâneos. Depois disso, o clima é outro. O clima é outro. Piadas. Pode-se ensinar, em vez de contar a piada, a dramatização de uma piada. Sabe? Diz, 2 loucos estavam andando na praia. Daí, um louco disse, ai, que triste, um passarinho morto. E daí o outro olhou para cima e ficou dizendo, aonde, aonde, aonde? Pronto. Isso não precisa ser contado. Isso pode ser teatralizado, dramatizado, e já deu. Sabe? Vem uma atrás da outra agora na minha cabeça. 2 loucos estão na beira da praia. Daí um louco disse para o outro, o que será que é mais longe? A cidade de Londres ou a Lua? Daí o outro louco diz assim, hello, por acaso tu consegue ver Londres daqui? Pronto, sabe? Então, são pequenas coisas, claro, tudo de acordo com a idade, tudo de acordo com o ambiente, tudo de acordo com a circunstância. Mas, vejam, essas 2 historinhas, 2 piadinhas que eu contei agora para vocês, fizeram alguns rir. Para os outros eu vou explicar a piada, daí depois talvez riam depois de eu explicar. Mas, veja, é isso é transcendência. Nós saímos do aqui e do agora, nós entramos em outra realidade, o nosso coração se areja e a gente sente esperança, e a gente sente alegria. Então, basicamente é isso, queridos, que tinha para apresentar para vocês. A grande questão da consciência plena e presente, a grande questão de não cair no engodo do aqui e do agora, vida é fluxo, precisamos vivenciar o presente como uma soma das vivências do passado e uma soma das esperanças do futuro, permanentemente. Transcendência, através da oração, da espiritualidade, do amor, do serviço ao próximo, de ser útil ao próximo, de sair do nosso umbigo, de tentar fazer melhor possível o trabalho que temos diante de nós. Pronto. A vida já assume outra proporção e outras oportunidades. Basicamente é isso. Agradeço, desculpem a fala longa, mas se vocês quiserem agora, a gente pode entrar num bate-papo aí que não tem fim. Mário, devolvo para ti a coordenação. Muito obrigada, Luiz. Foi assim muito prático, esclarecedor, muito
muito, assim, que os educadores podem realmente aproveitar e colocar isso em prática, não só na escola, mas no projeto, em aonde a gente estiver, né. Muito obrigada, Luiz.